Se você quer começar a conquistar tudo o que você sempre sonhou, então é preciso começar mudando sua mentalidade. Assim como muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, minha mentalidade também era fraca. Eu sabia que eu tinha muitas tarefas para fazer no meu dia a dia, mas mesmo assim eu empurrava com a barriga e deixava para depois. Só que eu entendi que dessa forma eu nunca ia alcançar meus sonhos. Eu sempre ia continuar sendo preguiçoso e eu nunca ia sair do lugar. Eu nunca ia sair do trabalho que eu tava e eu nunca ia sair da casa que eu tava para uma casa melhor. Então foi só depois disso que as mudanças começaram a acontecer. Então nesse vídeo aqui eu vou te contar o que me ajudou a mudar minha mentalidade e como eu consegui evoluir muito mais. O primeiro passo para mudar sua mentalidade é prestar atenção na voz dentro da sua cabeça. É essa voz que faz você tomar decisões emocionais, querer guardar energia mesmo quando tem que trabalhar, que te auto-sabota e sempre quer tudo perfeito. E quando você entende que isso tudo te trava, as decisões emocionais fazem você achar que você está tomando uma decisão boa ali na hora para você, que vai ser confortável, mas a longo prazo isso vai se tornar muito ruim para você. Seu cérebro sempre vai preferir o conforto porque ele precisa guardar energia para se alguma coisa acontecer do nada. Você se sabota o tempo todo e nunca faz o que tem que fazer porque não acha bom o suficiente e você nunca termina nada porque nada tá perfeito. A voz na sua cabeça vai fazer você pensar isso tudo, mas você tem que ter o controle dessa voz, você pode ter o controle dessa voz. Para calar essa voz, você precisa tomar decisões que te deixam mais perto da pessoa que você sonha em ser e te deixam mais longe da pessoa fraca que você é agora. Eu era o tipo de pessoa que eu sempre respeitava essa voz na minha cabeça. Eu sempre chegava em casa do trabalho, cansado e muitas vezes nunca fazia a tarefa que eu tinha que fazer. Porque eu tinha lista, eu sabia tudo certinho que eu tinha que fazer, mas quando eu chegava em casa, a voz da minha cabeça falava: pô, você pode descansar um pouco, você trabalhou o dia inteiro, você tá cansado. Mas isso se tornava uma bola de neve. Eu descansava, mas eu nunca parava pra fazer o que tinha que ser feito. Então você fica empurrando com a barriga todas as coisas que você sabe que tem que fazer, você sabe que tem que estudar, você sabe que tem que ir pra academia, mas você empurra com a barriga porque você sempre escuta essa voz na sua cabeça e na maioria das vezes ela não vai te ajudar, ela não tá ali pra te ajudar. Quando você começa a entender isso, você começa a perceber que a dor de ficar parado é muito maior do que a dor de nunca ter começado. E você precisa lembrar disso sempre, porque quando você chegar lá na frente e olhar pra trás, se você continuar nessa vida que você tá tendo agora, você vai perceber que, cara, por que eu só não fiz o que eu tinha que ser feito? Por que eu preferi ser preguiçoso do que terminar as coisas que eram tão fáceis? Você vai pensar assim lá na frente, pode ter certeza, porque a maioria das pessoas pensa assim. E cara, eu te dou um exemplo que provavelmente você vai me entender, sabe? Porque na nossa vida a gente tá sempre aprendendo as coisas e se você tem a mesma idade que eu, você vai, ou menos, até você consegue perceber que. Imagina quando você tá no sétimo ano, na sétima série, e, cara, tudo parece difícil, as provas são difíceis, as atividades são difíceis, porque você ainda não sabe. E quando você passa da sétima, vai pro oitavo, pro nono, você olha pra trás e percebe que era tão fácil. Por que, que você só não estudou e passou? Porque as coisas sempre parecem difíceis até a gente conseguir ultrapassá-las. E isso não muda com o cotidiano da vida. Depois que você termina a escola, isso não muda. Todas as atividades que você tem que fazer, seja ir pra academia ou estudar, elas são difíceis, mas se tornam fáceis quando você começa. Quando você pega pra fazer. Por mais que clichê pareça, se você começar a agir hoje, fazer o que tem que ser feito e, sabe, mesmo que seja desconfortável fazer porque você sabe que precisa ser feito, lá no futuro você vai olhar pra trás e vai perceber que o sofrimento valeu a pena. Então, um passo muito importante que eu tive que tomar e que eu tive que entender é que, mesmo que você vá fazer pouco, mesmo que você tenha pouco tempo, você precisa começar. Mesmo fazendo muito pouco. Você provavelmente já ouviu muita gente falando do 1%, de fazer 1% todos os dias. E quando você entende isso, essa é a maior verdade que existe. Se você faz o 1% todo dia, você se torna melhor todo dia. Se você está querendo estudar, você pode começar a ler 5 páginas. Depois você vai aumentando. Mas só começa com 1%, porque você vai começar a perceber diferença. Seu cérebro vai começar a entender que você é capaz de fazer aquilo e você vai tornar uma tarefa que parecia difícil, mais fácil. E toda vez que você aumenta isso, se você lê 5 páginas, depois você lê 10, depois você lê 15,
Vai parecer difícil 30, mas quando você chega a ler 30 páginas, se torna fácil. E é sobre isso, é sobre fazer um pouco cada dia e lá na frente vai se tornar muito, porque isso vira uma bola de neve e sempre vai aumentando. E junto com isso, junto com essa criação de hábitos, com fazer as mesmas coisas todos os dias, você precisa mudar o ambiente ao seu redor. E eu sei que, de novo, você já ouviu isso em muitos lugares, mas isso é verdade. Você precisa arrumar o lugar onde você tá, você precisa ter um quarto limpo, porque uma casa limpa, ela tira o estresse da mente, ela tira a ansiedade da mente. E o mais importante, você precisa mudar as pessoas que estão ao seu redor, porque elas vão te influenciar, querendo ou não, elas vão te influenciar. Eu posso te dar um exemplo meu, porque eu era uma pessoa que gostava muito de jogar. Quando adolescente, criança, eu era muito viciado em jogo. E, cara, quando eu comecei a mudar minha mentalidade, eu comecei a estudar, eu percebi que não dava pra equilibrar as duas coisas. Porque quando eu começava a jogar, eu me desligava do mundo externo e eu só fazia aquilo. Então, quando eu chegava em casa cansado, às vezes eu ligava pra jogar um pouco, eu tinha a ideia que eu ia jogar 1 hora. E quando ia passando o tempo, cara, eu queria jogar mais e mais. E eu deixava o estudo de lado e só pensava em jogar. E quando eu vi a hora, já tinha dado a hora de dormir. E eu passei o dia todo jogando e não fiz as coisas que eu tinha que fazer. E isso me deixava mais preguiçoso e me distanciava da pessoa que eu queria ser no futuro. Você precisa evitar essas distrações. Se você não consegue equilibrar, então tira da sua vida. Assim como eu excluí todos os jogos que tem no meu computador, você precisa excluir as pessoas da sua vida que não estão caminhando junto com você para ser a pessoa que você quer ser. Elas não têm os hábitos que você tem e elas não te apoiam. Então, você precisa fazer essa limpeza do seu ambiente. E falando sobre hábitos, a gente precisa entender também que uma coisa muito importante é, cara, você precisa entender que uma hora você vai falhar. E tá tudo bem quando você falhar. Sabe? A gente sempre chega ali, por exemplo, faz o hábito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega no domingo, a gente vai com a família e às vezes você tá de dieta, mas você acaba tomando uma Coca-Cola. E isso acontece, cara, sabe? É normal. Mas o que você precisa entender é que o hábito é uma corrente. E quanto mais você faz, quanto mais você tem constância, quanto mais dias você fica ali fazendo, essa corrente se fortalece. Quando você quebra essa corrente, você precisa grudar ela de novo. E você não pode ficar mais de um dia sem fazer os hábitos. Se você errou no primeiro dia, você não pode errar no segundo. Você não pode fazer essa corrente se enfraquecer cada vez mais. Você precisa retomar seus hábitos o mais rápido possível depois que você rompe eles. Porque sua mente te sabota nesse momento. Quando você faz o primeiro dia, quando você erra o primeiro dia, no segundo dia sua mente vai falar: será que precisa mesmo fazer? Por que a gente não descansa mais um dia? E isso vai levando. E também vira uma bola de neve. Se você quer começar essa mudança, começa dando like nesse vídeo, para eu saber que você quer mudar de verdade. E se você quer mais vídeos sobre mudar de vida, eu vou deixar um vídeo bem aqui na tela, que é um vídeo meu que eu já gravei e tá muito bom, então vai lá dar uma conferida.